Meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Olha, tá acontecendo alguma coisa na internet, tá bombando, a gente passa aqui. Olha, um giro de notícias e vamos ao vídeo. Mas a história é a seguinte: ela me procurou algumas vezes dizendo que o mandante do crime da Marielle era o Carlos Bolsonaro. Teria sido o Carlos Bolsonaro. Foram várias vezes e eu falava: você tem provas? Ela falou: tem. Eu falei: mas quais são as provas? Ela falou: quem sabe dessas provas é o general Santos Cruz. Aí eu falei: mas me traz para eu ver até que ponto essas provas tem consistência, tem musculatura. E ela não me trouxe essa documentação, mas continuava muito incomodada e dizia: foi o Carlos quem mandou matar a Marielle. Assim como ela dizia também: o Bolsonaro vai dar um golpe, o Bolsonaro quer dar um golpe. Isso eu acho que foi no ano de 2021 ou 2020, não. Qual foi o primeiro ano do governo? No primeiro ou segundo ano do governo Bolsonaro. Não sei exatamente qual a data. Mas foi nesse período. Foi primeiro e segundo ano que ela insistia com essa história. E aí eu disse a ela: o Moro ainda era... Sempre o Moro, né? Volta para a história. O Moro era ministro da Justiça à época. E eu falei: por que você não vai conversar? Ela vai conversar com o Moro e apresenta para ele. Você é amiga dele? Ela era muito amiga dele. Muito amiga, falava quase diariamente. Eu falei: vai ao Moro e conta essa história. E ela foi, voltou no dia seguinte na minha casa. Eu falei: e daí, o que o Moro falou? Ela falou: não vou falar mais nada. Porque se eu não tenho apoio do ministro da Justiça para apresentar essas provas, eu não vou ter apoio de ninguém. Daí eu falei: então, se você tem medo, não faça. Né? Muito embora eu penso que você deveria trazer o que você tem de informação a respeito disso. Porque se de fato o filho do presidente é o responsável pela morte de uma política de oposição àquele grupo, não pode ficar. Ou que não fosse uma política, ou fosse qualquer pessoa, ou que não fosse um filho de presidente, ela é uma parlamentar federal, eu acho que ela tinha a obrigação de trazer. Mas o medo dela de passar por todas as espécies de violência que ela reportava que os Bolsonaro eram capazes de fazer, não deixaram com que ela falasse essa história. Então, a história é essa. Eu acho que precisa ser investigado. Seria o Carlos Bolsonaro um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco? É praticamente uma bomba que cai no colo do Carluxo, filho do inelegível, trazida pela revista Fórum nessa segunda-feira, dia 4 de fevereiro de 2024. E eu vou ler um trecho. Vamos lá, portal da revista Fórum. Bomba, exclusivo. Ex-deputada informou Bertoldo de que mandante do caso Marielle seria Carlos Bolsonaro. Advogado relata ainda que parlamentar teria levado denúncia a Moro, à época ministro da Justiça, mas ele descartou a acusação. Em entrevista bombástica ao programa Fórum 11h30 desta segunda-feira, 4 de fevereiro, o advogado Roberto Bertoldo revelou que uma ex-deputada disse que teria provas de que Carlos Bolsonaro seria o mandante do assassinato de Marielle Franco. Bertoldo afirma que a ex-parlamentar federal teria revelado a ele que recebeu informações do general Santos Cruz acerca do assassinato da vereadora em 14 de março de 2018. E aí, o que vocês acham dessa história? Teria o Carluxo a ver com o assassinato de Marielle Franco? Deixa aí nos comentários a sua resposta e se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, aproveite para mim isso aqui, comenta aí com a tag Carluxo na prisão. Tamo junto. Destaques para você dessa papelada toda, que é um relatório do Tribunal de Contas da União, a elite da auditoria pública no país se debruçou para entender como uma empresa levou, olha gente, é sério, por baixo 39 milhões no bolso em contratos só com a PRF, uma empresa chamada Combat Armor. Vamos entender que empresa é essa? A gente começa, a partir de agora, a girar a nossa arte para vocês. Essa empresa, gente, ela nasceu em 4 de janeiro de 2011. Olha aqui. Mas o nome dela era diferente. Adfaction
incorporadora. Ela foi aberta lá no estado americano do Idaho e olha só, quando ela nasce, ela faz publicidade. A atividade principal econômica dela era publicidade. Cerca de anos depois, 7 anos depois, ela é alterada. Presta atenção. 17 de janeiro de 2019, 17 dias do governo Jair Bolsonaro empossado, funcionando. E aí ela muda, a empresa faz um pedido de reintegração, muda o nome para Combat Armor, ou seja, de publicidade, ela passa, minha gente, a vender blindado. Vamos seguir porque você vai entender, tá tudo detalhado nesse relatório do Tribunal de Contas da União, a auditoria que a gente traz aqui para vocês. Olha só o que acontece depois. Poucos dias, vamos lembrar que foi dia 17 de janeiro que ela muda o nome para Combat Armor, ela fazia publicidade. Poucos dias depois, em 29 de janeiro, a atividade econômica da empresa é alterada para quê? Para que ela pudesse operar no Brasil. Ela nasce nos Estados Unidos, né? E há indícios de que a Combat Armor, gente, se trata de uma empresa de papel, sem qualquer atuação no ramo de blindados, cujo propósito era viabilizar negócios no Brasil por meio deste personagem, o Maurício Junot, que até depois o relatório diz que vai explicar melhor. O que é o Tribunal de Contas? Os auditores querem dizer quando uma empresa, eles falam que uma empresa é de papel. É que, na verdade, ela não tem parede, não tem funcionário, é um negócio formal ali que você faz, cria um CNPJ para poder fazer dinheiro. Vamos entender por que o TCU está dizendo isso? Vamos lá, passar para a nossa próxima tela. Quero agradecer as meninas aqui do Edição das 18 que fizeram esse trabalho super forte. Para vocês terem uma ideia, vou pegar meu celular aqui. Os auditores do Tribunal de Contas da União foram lá nos Estados Unidos, foram ver, né? O endereço de correspondência da Combat Armor era uma caixa postal. Sabe, aquela que você paga para ir lá buscar as cartinhas? Isso. O endereço fixo da empresa era numa rua residencial, não era uma firma de fabricação e venda de blindados. E, para piorar, o endereço dos representantes dava num prédio de um escritório de advocacia. Ainda assim, gente, num intervalo de 10 dias, no final de 2020, lembrando, né, que a Combat Armor vira o que vira em 19, ela vence 3 pregões, tá aqui as datas. Isso só na PRF do Rio de Janeiro, quando o Silvinei ainda era superintendente só do Rio. Nos pregões tal e tal, uma situação atípica, diz o Tribunal de Contas da União, inclusive porque nessas licitações a Combat foi a única licitante presente. Não tinha nenhuma concorrente. Esses leilões, o TCU assevera, acontecem no meio da pandemia. E aí a gente pode seguir, né? Porque o TCU fala isso, né? Considere-se, né, que a realização desses pregões aconteceram durante o agravamento da crise da Covid-19, o que pode ter contribuído para o desinteresse de outras empresas. Chegou até aqui? Não é inscrito ainda? Se inscreva no canal. Olha, se puder também, seja membro. Tem um botãozinho aí, é só clicar, um valor simbólico, baratinho. Você pode ajudar a gente a combater o golpismo, o fascismo todo santo dia e o Bolsonaro toda hora. Chegou até aqui? Se inscreva no canal, deixe o like e vamos para mais vídeos.